Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. Pela misericórdia e graça de Deus, nós estamos novamente reunidos em torno da sua palavra. E nesta oportunidade, estaremos falando sobre o assunto que abordaremos em nossas rodas de estudo bíblico, no momento da escola bíblica do sábado, dia 25 de maio de 2024. Nessa oportunidade, nós estaremos falando sobre mais um enfoque relacionado ao tema geral sobre o qual estamos refletindo nestes sábados, que é como surgem as igrejas. E o tema específico, pontual, para a nossa reflexão de hoje diz respeito às várias denominações, mas uma mesma essência. Uma pergunta: nós sabemos que existem várias denominações, várias igrejas, como nós chamamos mais comumente. A tese é de que todas estas denominações tivesse como fundamento doutrinário a mesma essência. Afinal de contas, nós já falamos isso em momento anterior. A palavra de Deus, ela está na mão de todas as pessoas. Isso nos leva a pensar que a essência da fé, da crença doutrinária, deveria convergir para um mesmo ponto. E, na verdade, há uma certa convergência. Por exemplo, a convergência de que a nossa salvação é pela pessoa de Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus. Todas as denominações têm essa fé, têm essa pregação, têm essa crença. Entretanto, tem algumas outras questões relacionadas à prática doutrinária que não estão todas elas alinhadas, como alinhada está a crença, a fé de que a salvação é pela graça, mediante o trabalho feito pelo Senhor Jesus. E é por isso que nós estamos a falar sobre esses temas que temos abordado, e eu penso que nós deveríamos prestar muita atenção, porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Claro que existem algumas coisas menores dentro dessa área, como práticas litúrgicas, a forma de condução do culto e etc. Mas a forma de nos apresentar para adoração, ela até admite alguns procedimentos, algumas condutas diferenciadas, mas a essência doutrinária, aquilo que nos prepara para a salvação, aquilo que é a nossa resposta como salvo que somos, essas práticas doutrinárias, elas devem ser zelosamente cuidadas. Por isso, da importância de nós estarmos afinados
com a palavra de Deus quando a gente se refere às nossas crenças. Pois bem, o nosso texto base, Apocalipse capítulo 3, versos 8, 9 e 10. Na carta à igreja de Filadélfia, que é a porção que nós tomamos aqui, o anjo disse para que João escrevesse àquela congregação, Filadélfia. E João escreveu: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, aquela congregação, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mas no verso 9 está: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. E quem eram os da sinagoga de Satanás? Pessoas que diziam judias, mas não eram. Mentiam. Eis, continua o anjo, que eu farei que venham e adorem prostradas aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, assim eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Claro que essas palavras, essa carta, ela tem o seu conteúdo direcionado a uma igreja da Ásia Menor, na revelação feita a João pelo anjo de Deus, pelo próprio Cristo também. E o conteúdo que nós acabamos de ler, por exemplo, é um conteúdo que a gente usa chamar escatológico, coisas que aconteceriam com a igreja de Deus em tempos por vir, em tempos futuros. Sofrimentos, provações, adversidades que a igreja encontraria, a igreja do Senhor Jesus encontraria. Situações em que confundiriam a própria igreja em relação à sua identidade como igreja de Cristo. A igreja de Cristo sempre luta para ser igreja de Cristo. E ela luta com o apoio de Cristo. A porta aberta é a palavra de Deus. Ninguém pode contestar a palavra de Deus. E por mais frágil que seja o pregador, o crente, a palavra permanece. E o crente permanece também. Mas há na igreja aqueles que se apresentam como servos de Deus, aqueles que se apresentam como proclamadores, como atalaias, como pregadores da palavra legítima, da essência da palavra de Deus, mas mentem. Na figura aqui, dizendo que se compunham como sinagoga de Satanás, pessoas que se dizem ser alguma coisa que, na verdade, na essência não é. A palavra diz que sim, mas os atos negam. E essas pessoas, elas não prevalecem contra a pregação legítima, autêntica da palavra. E a carta continua aqui no verso 10 dizendo: você tem guardado a minha palavra, eu também te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra.
Irmãos, a maior tentação que a igreja sofre é aquela que vem da própria igreja, da própria pregação da palavra. A palavra que tem aspectos de verdade. A palavra que tem aspectos de profundidade na revelação da vontade de Deus a nós, mas que não confere pequenas coisas que acabam maculando todo o conteúdo da pregação. Jesus fala sobre isso quando ele diz que uma pequena porção de fermento leveda toda a massa. Pensando no fermento como alguma coisa ruim, a gente teria a transliteração da palavra de Jesus dizendo que uma pregação em relação a um ponto falho compromete toda a pregação. Tiago vai dizer isso mais tarde com outras palavras e mais específicas sobre o assunto. Vai dizer que quem guarda todos os mandamentos de Deus, mas tropeça num, se torna culpado de todos. É a sutilidade do erro que insiste por vezes a nos fazer pensar que pequenas diferenças não afetarão o todo, a essência. Mas por isso nós estamos aqui falando da palavra. Irmãos, vivemos tempos em que muitas informações correm ao nosso redor, correm diante dos nossos olhos. Temos aí acesso a informações que por vezes nem procuramos, elas nos vêm aos olhos. E é preciso a gente prestar atenção naquilo que está sendo ensinado ao nosso redor. A palavra de Deus, ela é essencialmente verdadeira. Veja, irmãos, nós estamos a falar isso já há um bom tempo. A nossa grande preocupação, ou a nossa grande ocupação é de dar aos irmãos a noção bíblica da nossa crença. Se a Bíblia não fala, não confirma, não podemos fazer por aproximação. Não podemos fazer como queremos. Já falamos isso. Doutrina tem métrica, doutrina tem baliza, doutrina tem medida, doutrina tem formato. O que é doutrina? Aquilo que Deus espera que a gente pratique como servos dele. Por isso não basta se dizer que somos de Cristo, proclamar o nome de Cristo, adorar o nome de Cristo. É preciso verificar se a nossa conduta doutrinária, se não é vã e se não sejam meras sutilezas, porque somente entrarão no reino de Deus, disse Jesus, aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E que não basta ser adorador dele, mas tem que ser cumpridor da vontade do Pai que está no céu. Na nossa introdução, nós vamos relembrar que em nossas reflexões anteriores, nós tivemos informações que nos permitiram entender que a igreja cristã surgiu pela decisão de Jesus Cristo, que separou, em princípio, 12 discípulos. E mais tarde, esses 12 discípulos se tornaram apóstolos. Sobre esses 12 discípulos e mais umas poucas dezenas de pessoas, veio o Espírito Santo e os impulsionou para pregarem as boas novas. Pronto, a igreja estava edificada segundo a promessa feita por Jesus, quando disse: eu vou edificar a minha igreja. A gente lembra aqui a história de que a igreja era composta naquele momento somente por judeus. Mas no final do século I já era reconhecida como um organismo separado dos judeus, porque milhares de gentios já haviam abraçado a mesma fé,
Portanto, a igreja já não era uma identificação nacional, não era uma identificação geográfica. A igreja era um organismo composto por pessoas de diferentes nacionalidades. Isso para destacar que até Jesus, a igreja de Deus era apenas o povo escolhido, os judeus. Mas no século IV surgiu a igreja romana, em cumprimento ao que havia sido dito, mostrado ao profeta Daniel, lá no capítulo 7. Nós estamos insistindo nisso porque isso é muito importante. Se a gente não entender o capítulo 7 de Daniel, a visão e o cumprimento do capítulo 7, que está vinculado na mesma forma, com o mesmo critério ao capítulo 2. Se a gente não entender aquilo, irmãos, nós não vamos entender os nossos tempos. É preciso entender os nossos tempos. É preciso entender o que está acontecendo dentro do mundo religioso espiritual. Se a gente não entender aquilo, talvez vamos ser presa fácil de pregações eloquentes, de autoajuda, de encorajamento às pessoas, mas firmada em pontos fora do fundamento da palavra. Mas no século XVI, dizemos, mediante protestos levantados contra os abusos da igreja romana, surgiram o que hoje nós chamamos de igrejas reformadas. E as igrejas reformadas, nós falamos isso no sábado passado, foram as igrejas que se consolidaram. Algumas já vinham de movimentos anteriores, outras com a reforma consolidada, com a separação de correntes religiosas debaixo do domínio da igreja romana, elas se firmaram. Nós temos algumas, as igrejas metodistas, presbiterianas e congregacionais. Então foram igrejas que se firmaram, igrejas reformadas. Após esse evento, muita coisa aconteceu com a igreja. Porque depois das igrejas reformadas, com o passar do tempo e as pessoas tendo a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus na mão, outras igrejas foram surgindo. E aí nós temos as igrejas históricas, como igrejas Adventistas do Sétimo Dia. Aliás, antes a própria Igreja Batista, que vem lá um pouco anterior. Depois a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois, no início do século passado, nós tivemos as igrejas pentecostais, no começo do século passado, como a Igreja Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, a Igreja do Evangelho Quadrangular. São as igrejas que nós chamamos históricas. Depois, mais ou menos na segunda metade do século passado, nós tivemos o surgimento de outras correntes de igreja, as chamadas igrejas neopentecostais, e algumas ideologias, como a teologia da prosperidade, influenciada pela teologia da prosperidade, e outras formas culticas de se apresentarem para adoração, como a questão relacionada com as mensagens do positivismo, instruindo as pessoas que tudo que elas querem, elas podem alcançar em Deus. Deus é o provedor de todos os desejos das pessoas, basta que as pessoas tenham fé, creiam e tudo mais. E hoje, nosso desafio é identificar a verdadeira igreja cristã. E esse desafio, essa busca, irmãos, nós não temos alternativa. Nós não temos fórmulas mágicas. Nós não temos nada que possa aferir se as doutrinas ensinadas por instituições religiosas, se elas têm a mesma essência que a palavra de Deus nos mostra que devemos ter. Esse é o nosso grande desafio. E o texto que nós tomamos,
Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6. É um texto bastante conhecido que geralmente nós vinculamos esse texto a outras ocorrências na vida daqueles que creem em Deus. Mas, na verdade, isso pode ser entendido de forma bastante ampla, muito mais ampla do que simplesmente o relacionamento que nós geralmente damos implicitamente a partir desses textos. Paulo escreveu assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Esse mandamento dado por Paulo, esse mandamento negativo, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Claro, nós falamos isso em relação ao casamento, e isso é perfeitamente aplicado na questão relacionada ao casamento. Mas jugo com os infiéis é qualquer prática, é qualquer ação da nossa parte que possa se vincular a ensinos que os infiéis propagam. Há doutrinas que Jesus mesmo vai dizer lá no capítulo 7 de Marcos, 15 de Mateus, doutrinas que são verdadeiramente mandamentos de homens. Quando nós nos ligamos à pregação, abraçamos a pregação de mandamentos que ensina doutrina que não se fundamenta na palavra de Deus, é jugo que nós nos submetemos junto com os infiéis. E Paulo vai justificar essa pergunta quando vai dizer: por que sociedade tem a justiça com a injustiça? Irmãos, justiça é o que Deus pede. Injustiça é a forma como nós atendemos o que Deus pede, do nosso jeito. Por outro lado, ele faz a outra pergunta: que comunhão tem a luz com as trevas? Luz é aquilo que a palavra de Deus nos aponta. Trevas é tudo aquilo que o paralelo, que não confirma, que não confere com a palavra de Deus, aponta. E ele continua: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Quer dizer, que união tem entre Jesus Cristo e o adversário dele, Satanás, que a Bíblia chama de dragão, antiga serpente? Jesus não macumuna, ele não está ligado, o seu ensino não tem nenhuma vinculação com pontos de vista de pessoas que, orientada por uma outra força, torcem a palavra. E ainda Paulo continua: e que parte tem o fiel com o infiel? Claro que não tem parte nenhuma. O fiel é aquele que está debaixo da mão de Deus. O infiel é aquele que tem a sua vida sendo pintada como de alguém que está vestindo as cores do Evangelho, mas não são verdadeiras, não são autênticas. Eles não são fiel à palavra, falam outras coisas que a palavra não confirma. E depois ainda ele continua: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Irmãos, todas estas perguntas Paulo faz confrontações de algo que tem valor com algo que não tem valor. E a nossa tendência, a tendência humana, é pegar aquilo que tem valor, mas valor intrínseco nelas, segundo o desejo e os propósitos de Deus. E a gente quer misturar isso com aquilo que Deus repudia, Deus rejeita. E fazendo desses elementos como elementos que formem um único corpo, uma única massa, e que seja sólido para um mesmo propósito, mas não é. Repito, irmãos, é preciso que nós sejamos essencialmente bíblicos. Não tem como servir a Deus de forma verdadeira se a nossa fé estiver fora da palavra de Deus. E por favor, não se iluda com alguém lendo textos bíblicos para fundamentar certas crenças. É preciso, nós já falamos isso, é preciso ver nos textos utilizados se aqueles textos utilizados para ensinar certas doutrinas, se aqueles textos se sustentam
para suportar as doutrinas a partir de cujos textos elas têm sido ensinadas. Não podemos nos confundir. É preciso que a gente leia a palavra. Irmãos, mas isso não é coisa da nossa era apenas. Sempre houveram pessoas que questionaram verdades prontas apresentadas para elas. E a gente está dizendo isso aqui na Reforma, na Reflexão 1, que antes da Reforma Protestante, que aconteceu no século XVI, já haviam surgido movimentos. A gente cita aí um movimento que surgiu na França, que era contrário aos ensinos da Igreja Romana. Esse movimento ficou conhecido como os valdenses, porque a pregação, segundo consta, teria sido anunciada por um cidadão chamado Pedro Valdo, aí os valdenses. Eles já proclamavam que as doutrinas que a Igreja Romana estava ensinando não estavam condizentes com a palavra de Deus. Então eles estavam lendo. Veja só, se lá atrás, quando a palavra só chegava nas mãos de poucas pessoas, quase ninguém, se já levantou pessoas e se juntou a essas pessoas, se juntaram a essas pessoas muitas outras, que formaram verdadeiros movimentos de descrença nas doutrinas pregadas e impostas pela Igreja Romana. Irmãos, hoje nós temos muito mais informações à nossa disposição, inclusive a própria palavra de Deus. Mas por vezes, quanto mais informação, às vezes somos mais facilmente enganados. Pois que, apesar desses movimentos anteriores, foi no século XVI que a Reforma Protestante de fato aconteceu. Historicamente, aconteceu o cisma, a separação de pessoas que confrontaram a pregação da Igreja Romana e conseguiram sobreviver. Isso foi a Reforma. Essa Reforma, ela abriu caminho para que novas igrejas fossem organizadas fora do domínio romano. Mas ela também trouxe, nós já falamos isso, e a gente não pode ignorar o tempo e a história e os fatos e a profecia. A Reforma Protestante também introduziu a ideia de que a igreja deveria ter um viés totalmente separado da política, da governança política. A igreja cuida de outros interesses das pessoas. Ok, as primeiras e principais igrejas reformadas, como nós já dissemos, foram aí que a gente conhece, que prosperou os movimentos. A igreja luterana, ela apareceu primeiro na Alemanha e depois na Suíça, na França, aliás na Europa, em vários países surgiram igrejas, movimentos contrários, que pregavam e ensinavam coisas, doutrinas contrárias àquilo que a Igreja Romana ensinava. Muitas vertentes religiosas surgiram na Europa por ocasião da Reforma Protestante. Isso foi bom. Nós já falamos que foi e foi. Por quê? Porque deixamos o guarda-chuva da Igreja Romana, saímos de debaixo dele. E por outro lado, a Bíblia passou a ser lida por muitas pessoas. Pois bem, não fosse a Reforma Protestante, difícil imaginar como seria a igreja cristã nos nossos dias. Mas a Reforma Protestante já estava prevista na profecia. Ela aconteceria e foi bom que ela aconteceu. Entretanto, já falamos isso aos irmãos. E a gente não pode ignorar isso, que a Reforma Protestante, ela foi um grande passo para sairmos das garras das doutrinas pagãs da Igreja Romana, mas não saímos de todo. A Reforma Protestante não se libertou inteiramente das doutrinas pagãs colocadas dentro do cristianismo pela Igreja Romana. É isso que estamos dizendo aí na sequência 1. Depois da Reforma Protestante, a Bíblia foi se tornando popular entre as pessoas. E, por outro lado, a multiplicação de Bíblias pela invenção da imprensa colocou rapidamente a Bíblia nas mãos de muita gente.
A partir daí, outras igrejas foram surgindo. E embora as várias estruturas doutrinárias criadas por essas igrejas, sua grande maioria tem seguido um viés doutrinário vinculado a práticas espúrias e pagãs introduzidas na igreja cristã pela igreja romana. Não podemos ignorar isso. Essas doutrinas, não erradicadas pela reforma, têm dominado a pregação da maioria das igrejas surgidas depois da reforma, infelizmente. Veja que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, e os versos 19 e 20. Sabemos que somos de Deus, disse João, e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja só, o apóstolo fala de coisas verdadeiras. Irmãos, a verdade, ela não é um fato único, isolado e acabado. A verdade, ela é uma denúncia. Porque quando falamos da verdade, a gente precisa lembrar que a verdade só existe por causa do falso. Se tudo fosse verdade, não precisaríamos nos preocupar com o falso. Mas a verdade é um índice que nós devemos nos apegar a ela, mas com a mente voltada para o fato de que o falso está presente. Lembra daquele texto, daquela parábola que nós falamos a semana passada do trigo e joio? O joio está no meio do trigo e ele é muito parecido. E até os mais dedicados conhecedores da palavra podem ser confundidos e enganados. Por isso, é preciso que nós estejamos atentos. Na reflexão 2, a gente vai dizer que exemplos de doutrinas pagãs abandonadas pela reforma, porque foram muitas doutrinas abandonadas pela reforma protestante. O que a igreja romana impunha, a reforma se livrou daquilo. Por exemplo, tudo que se fala sobre Maria, a ascensão de Maria, a virgindade eterna de Maria, a intercessão de Maria, que Maria é mãe, a tese, a doutrina, Maria é mãe de Deus, que ela é nossa intercessora, que ela está ao lado de Jesus e ela intercede pelas pessoas, tudo sobre Maria. A reforma protestante tirou do conjunto doutrinário, porque a Bíblia não apoia isso. Também a reforma protestante se livrou de tudo sobre o Papa e a autoridade da tradição e da igreja. Tudo que a doutrina romana fala sobre o Papa como sendo o principal representante de Cristo, que ele, na sua palavra, nas suas orientações, tem a mesma autoridade que a Bíblia tem, que a palavra de Deus tem, que ele é o sucessor do principal apóstolo de Cristo. E a gente já viu que Jesus não destacou nenhum dos apóstolos como seu principal. Enfim, tudo que diz respeito sobre o Papa, a reforma protestante se livrou disso também. E a reforma protestante também excluiu a doutrina do purgatório, esse estado local intermediário das pessoas que têm uma vida mais ou menos ajustada com Deus, mas ele passa um período no purgatório após a morte, a sua alma passa ali, até que ela seja totalmente expurgado das suas culpas, e aí então entra para o paraíso. Então essa doutrina foi excluída, a questão de purgatório. A confissão de pecados a um sacerdote, isso foi excluído. Nós não confessamos os nossos pecados a sacerdote. Quando o apóstolo vai dizer confessai as vossas culpas uns aos outros, é no sentido de busca de perdão de Deus, de confessar, buscar ajuda.
mas naquilo que diz respeito a uma situação específica para uma pessoa, naquilo que aconteceu entre as próprias pessoas, e não na vida comum do dia a dia. Também a igreja se livrou da doutrina da penitência. Você tem que reconhecer os seus erros. A doutrina das indulgências, e se você fizer determinadas coisas, você vai se libertar dos seus erros ou das consequências dos seus erros. A reforma protestante também nos livrou da doutrina da oração pelos mortos, a veneração dos santos, entre muitas outras. E a gente sugere que a gente leia a primeira carta de João, capítulo 2, versos 26 até o 28, para a gente pensar sobre isso. Olha o que João escreveu: estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Irmãos, João está falando dos que enganam, não é do mundo para dentro. Está falando dos que nos enganam através dos púlpitos das igrejas, através do abrir da própria Bíblia e ensinar: olha, isso daqui, a Bíblia está dizendo tal coisa. Então, João escreve: eu vou escrever para vocês acerca do que vos engana. Então, preste atenção. E a unção que vocês receberam de Cristo, ela deve permanecer em vós. E vocês não têm necessidade que alguém vos ensine. Paulo vai dizer assim: se alguém pregar outro evangelho, Paulo vai dizer a mesma coisa. Ainda que nós mesmos mudarmos a versão do evangelho para outras coisas, não acreditem. E João continua aqui dizendo: mas como a sua unção, a unção de Cristo, vos ensina todas as coisas, e a unção de Cristo é verdadeira e não é mentira, e como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E ele conclui a ideia dizendo: filhinhos, permanecei nele, em Cristo, para que quando ele se manifestar na vinda de Cristo, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. João está escrevendo em acordo com a palavra de Deus. Jesus, lembra? Jesus disse: muitos me dirão: Senhor, é o Senhor a quem nós esperávamos. Nós no teu nome nós fizemos tal e quais coisas, pregamos a tua palavra. E Jesus vai responder: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. É a confusão que João está falando, para que não sejais confundidos quando da sua vinda. É preciso, irmãos, termos bastante afinidade com a palavra, orarmos, estar atentos. É preciso ler a palavra, buscar nela. E por quê? Porque apesar de muitas coisas, muitas doutrinas que a reforma protestante tirou do cabedal de doutrinas bíblicas e erradicou, tirou, foi grande ganho para a igreja cristã, como dissemos aí na reflexão 2, mas na sequência 2, é preciso a gente esteja atento à palavra de Deus, porque na sequência 2 a gente vai citar outras doutrinas que não foram erradicadas. Por exemplo, batismo de bebês foi introduzido na igreja cristã e as pessoas, alguns praticam o batismo de bebês, mesmo evangélicos, outros, olha, tanto faz, isso é coisa de menor importância. Ainda ontem eu ouvi um pastor dizendo: olha, batizar com pouca água ou com mais água, isso é irrelevante. Não é irrelevante. O batismo tem um símbolo. O batismo está associado à morte, ao sepultamento. E não se sepulta a pessoa, já falamos isso, com uma pouca de poeira sobre o corpo. Então, é preciso estar atento. Essas doutrinas permanecem, vindo da igreja romana, como o batismo de bebês, como dissemos, a alteração do dia do Senhor. Irmãos, está cheio de pessoas dizendo que o dia do Senhor é o primeiro da semana, e a Bíblia não suporta isso. Ninguém consegue abrir a Bíblia e vai diz: olha, o mandamento do Senhor é que nós pratiquemos a adoração a Deus no primeiro dia da semana, por qualquer motivo, quer seja pela ressurreição de Jesus ou por qualquer outra coisa. Por outro lado, alguém vai dizer: mas o sábado não tem um mandamento repetido no Novo Testamento. Ora, como se o Novo Testamento fosse uma segunda Bíblia, uma Bíblia nova, que substitui o Velho Testamento.
A Bíblia diz que o sábado é o dia do Senhor, e em nenhum outro lugar da Bíblia vai dizer que o dia do Senhor é o domingo, é o primeiro da semana. Também a igreja não erradicou a doutrina do inferno. Eu li há poucos dias um autor que escreveu, que tem uma capacidade de assimilação e capacidade de escrever muito bonita, ele escreve muito bem, mas ele apontou uma situação assim, que ele se preocupava com a pregação do evangelho que não pregue, que não ensine a doutrina do inferno. Irmãos, a doutrina do inferno, a Bíblia não ensina isso. Então, são coisas que permaneceram dentro da igreja cristã. Já falamos isso em momentos anteriores, a questão da Páscoa cristã. Não existe Páscoa cristã. A Páscoa, ela tinha um sentido, uma finalidade, um tempo, um apontamento. E isso foi antes de Cristo. Na Páscoa, em Cristo não tem Páscoa. A questão da doutrina do Natal. Quantos evangelhos estão aí falando do Natal, enfeitando as suas casas, as suas congregações, as suas igrejas? A questão da imortalidade da alma. E houve um pastor muito respeitado, de capacidade teológica assim, irrefutável, irretocável, ele tem um profundo conhecimento, mostra um profundo conhecimento da palavra e etc. E ele foi ensinar o que acontece com a vida, com a alma depois da morte do corpo. E ele diz assim, olha, quando o sujeito morre, a sua alma imediatamente vai para estar diante de Deus. Chegando lá, se trata de uma pessoa que serviu a Deus, que aceitou Jesus como seu Salvador, ela entra imediatamente para o gozo eterno. Mas se ela rejeitou Jesus como seu Salvador, ela é lançada, ela entra imediatamente no tormento eterno. Irmãos, isto é tudo menos doutrina bíblica. Isso pode ser uma porção de coisas, mas jamais será uma doutrina bíblica. A gente precisa ler a palavra e estar atento a essas práticas cristãs que nunca foram ensinadas por Jesus, pelos profetas, por Moisés, não foi ensinada pelos apóstolos, não está previsto em qualquer parte das Escrituras. A gente sugere aí leitura de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 a 11, para a gente pensar sobre isso. Paulo escreveu, porque já o mistério da injustiça opera. Injustiça, irmãos, é tudo aquilo que afronta a palavra de Deus. E somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Paulo está falando de fatos que aconteceriam ao redor do mundo, na igreja de Cristo, em tempos futuros. E eles então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ele está falando de iniquidade pregada nos púlpitos das igrejas, com a palavra de Deus nas mãos. Porque Paulo diz a este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Porque a palavra de Deus já havia dito que isso ia acontecer, e vem com poder, com sinais, com prodígios, mas de mentiras, falando de alguma coisa que a palavra de Deus sustenta, quando a palavra de Deus não sustenta. E diz mais Paulo, e com todo engano da injustiça, para os que se perdem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E aí o Paulo fala uma coisa interessante. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam em mentiras. Irmãos, isso não é julgamento, isso é coerência com a palavra. É preciso que a gente esteja atento. E finalmente, a Reforma Protestante, na reflexão 3, vamos dizer que foi, a gente reitera, um valioso processo para a igreja cristã. Talvez pela ordem, os maiores benefícios para a igreja cristã tenham sido libertar-se das garras da igreja romana e o acesso irrestrito às escrituras por todas as pessoas. Contudo, não é razoável negar que certas manchas doutrinárias foram incrustadas na igreja cristã e elas se tornaram nódoas irremovíveis, que todo leitor da palavra de Deus pode perceber. E a gente finaliza com o que Paulo escreveu aos Coríntios na segunda carta, no capítulo
13, a partir do verso 7. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados. Ele, o pregador, não precisa me aprovar, mas para que vós façais o bem, mesmo que a gente seja reprovado, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E a verdade é a palavra. A verdade doutrinária está na palavra de Deus. A verdade da vida é Jesus, mas a verdade da palavra é a palavra de Deus. É na palavra que nós devemos consultar aquilo que nós temos ouvido para verificar se está de acordo com a palavra de Deus. Portanto, o nosso tema, várias denominações, várias igrejas ao nosso redor, mas a mesma essência? É uma pergunta e a resposta deve ser, infelizmente, não. A essência não é a palavra. A essência da pregação que muito se faz tem a palavra assim como pano de fundo, mas a essência é o engano que foi colocado dentro da igreja cristã, como se verdade cristã fosse, mas não é. É joio no meio do trigo. Que Deus nos ajude a nos livrar disso e seguir fielmente a palavra de Deus. Ele esteja conosco. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.